nosso coração, direto do coração. Palavra de Deus para o nosso coração hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que diz o seguinte: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias ensinando o Evangelho. Admirou-se Jesus da incredulidade dos seus companheiros, dos seus parceiros de infância, que é o povo de Nazaré. Jesus foi criado naquela cidade e voltou para lá, e aquele povo não acreditou nele. Aquele povo não creu em Jesus e por isso não aconteceu milagres na vida, naquela cidade, naquele lugar, porque o povo não acreditou. E o texto bíblico diz que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Interessante que tem um texto em Lucas capítulo 7, de um centurião romano, quer dizer, não era um povo judeu, era um povo pagão, era da perspectiva bíblica, era um gentil, e ele mandou alguém pedir ajuda para Jesus porque o seu servo estava doente. E quando Jesus vem para entrar na casa dele, ele manda um recado e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mande com uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o texto bíblico diz que Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Então observe, os momentos que Jesus fica admirado é no momento da fé de um pagão que não conhece a Jesus, e ele fica admirado com aqueles que cresceram com Jesus, mas não tiveram fé, foram incrédulos. Observe aqui nesse texto comigo que há muita gente que tem um conhecimento falso de Deus, tem um conhecimento falso de Jesus. E por isso essas pessoas não têm a fé verdadeira, não têm a fé salvadora, não têm a fé viva. Eles têm um conhecimento que não proporciona a eles os milagres de Deus. É o conhecimento falso. Eu conheço muita gente que foi criada na igreja, que frequentou a igreja evangélica, a igreja católica, que ouviu a palavra de Deus, que sabe cantar cântico. Eu conheço pessoas que sabem até versículos decorados, que teve um pai, uma mãe crente, que para ele falar de Deus, falar de Jesus, falar de Bíblia, são nomes conhecidos. São pessoas que às vezes desde a infância frequentam um templo cristão, uma religião cristã, mas essas pessoas, por incrível que pareça, elas não têm a fé verdadeira. Elas não experimentam a salvação, o poder de Deus, a transformação, os milagres de Deus. São pessoas que permanecem vazias, permanecem incrédulas. E Jesus fica admirado com a incredulidade. Como pode uma pessoa passar a vida inteira ouvindo a palavra, ouvindo cânticos, ouvindo hinos, ouvindo pregadores, mas eles não têm a fé verdadeira? Isso é o que eu chamo da síndrome de Nazaré. É a síndrome de Nazaré, esse povo aqui de Nazaré. Eles viram Jesus, eles conheceram os pais de Jesus, eles conheceram José, conheceram Maria, conheceram a família de Jesus, mas eles não creram em Jesus. Será que você é uma pessoa assim? Será que você é uma pessoa que frequenta a igreja, que ouve culto, ouve hinos, mas você não tem a fé verdadeira? Você não tem aquela confiança, aquela entrega, aquela paz. Você não experimenta os benefícios do Evangelho no seu coração?
Observe as características do conhecimento falso. Preste atenção aqui. O conhecimento falso, ele gera perguntas problematizadoras. A pessoa que não tem o conhecimento verdadeiro, ela está sempre questionando, mas as suas perguntas são especulativas, não são perguntas sinceras, não são perguntas que brotam de uma alma que quer conhecer a Deus. São pessoas que estão sempre trazendo problemas, questionamentos. São pessoas que vivem questionando a Bíblia, ficam perguntando: com quem Caim casou? Onde fica o jardim do Éden? Será que a arca de Noé conseguia trazer todos os animais do mundo? Será que existiu o dilúvio mesmo? Por que isso na Bíblia? Por que aquilo? São sempre questionamentos. Olhe para esse povo de Nazaré, eles fazem 6 perguntas, eles só perguntam, eles só questionam, mas a pergunta deles não é sincera. A pergunta deles, eles não querem uma resposta, eles só querem problematizar. Tem gente que só quer problematizar, está sempre em dúvida, está sempre perguntando, está sempre questionando. Eles não querem conhecer ao Deus verdadeiro, eles estão sempre perguntando sobre isso, sobre aquilo. Ou, se Deus é bom mesmo, por que tem tanta coisa ruim nesse mundo? Por que tanta tragédia? Por que criança nasce com doença? Por que isso? Por que aquilo? Por que tanta morte? Por que tanta injustiça? Eles estão sempre perguntando. É a síndrome de Nazaré, aquilo que o apóstolo Paulo diz: pergunta, 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 mas nunca chega ao entendimento. É gente problemática e problematizadora. Essas são as pessoas que não têm a fé verdadeira. É gente que está em volta da igreja, dentro da igreja, mas não tem o benefício do milagre. O milagre da salvação, o milagre da paz, o milagre de Jesus não acontece por causa da incredulidade. Eles só especulam. Quem é esse homem? Quem sabe você é uma dessas pessoas que está sempre duvidando, questionando, está sempre inquirindo, está sempre querendo saber, está sempre questionando isso, questionando a palavra de Deus, questionando a revelação, questionando a igreja, está sempre com problema. Esse povo aqui, Jesus chegou lá, mas esse aí não é isso, não é aquilo outro, como é que ele faz milagre, da onde vem essa sabedoria? Está sempre problematizando. Conhecimento falso é o conhecimento segundo a carne. É aquele conhecimento da aparência. Eles viveram com Jesus naquele período da infância, naquele período que Jesus ainda não estava revelando o seu ministério e revelando que ele era o Messias. Ele teve uma infância normal, como um ser humano normal, apesar de nunca ter pecado. Mas ele não fazia milagre, ele não fazia nada, então ele viveu uma vida comum até os 30 anos. Mas aquele povo de Nazaré conhecia Jesus segundo a carne. É o que Paulo diz, conhecia Jesus segundo a aparência. Tem muita gente assim que conhece a Deus, um conhecimento segundo a carne, segundo os homens, segundo a tradição religiosa, segundo as coisas desse mundo. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece o cântico, ele conhece o hino. Eu já ouvi pessoas criadas na igreja que não têm fé, nunca experimentou um milagre, não teve o coração transformado, mas ele decorou os hinos, decorou os cânticos, decorou a Bíblia, decorou um monte de coisa, mas a fé verdadeira, a entrega, a confiança absoluta em Jesus Cristo, a experiência pessoal, o coração renovado, a alma regenerada, um coração cheio de paz, cheio de alegria, cheia de descanso, nunca teve, nunca experimentou. Não é incrível isso? Jesus fica admirado com isso, mas é de admirar. Eu fico admirado com filhos da igreja, pessoas que passaram a vida inteira ouvindo, mas não têm fé.
não tem fé, não tem confiança, não tem entrega na hora da crise, aquela desaba, porque Deus faz isso? Deus não me ama, Deus não ouve minha oração, aí vai lá aquela problematização, porque não tem o conhecimento da revelação, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que venceu a morte, não entrou ainda na vida da pessoa, não entrou na alma, no espírito. É só questionamento, é só dúvida, só conhece igreja, só conhece religião, só conhece pastor, só sabe falar mal dos homens, só conhece pela aparência. Você não conhece a revelação. Um dia um pastor conhecido meu estava numa casa, e aí estava visitando uma família da igreja, e chegou uma vizinha. E aí aquela pessoa convidou, ela falou, você precisa ir lá na igreja ouvir o meu pastor. Aí ela olhou para o pastor e falou, pastor, o senhor me desculpe, mas eu não quero mais saber de igreja porque eu já tive muito trauma com a igreja. Eu fui igreja católica, eu tive um trauma lá com os padres. Eu fui igreja evangélica, tive trauma com pastores, com líderes. Eu estou cansado de igreja, eu não quero saber disso aí mais, eu não quero saber. Aí o pastor respondeu para ela, falou, minha irmã, eu também já tive um monte de trauma. Ele começou a contar algumas coisas erradas que ele viu na igreja, algumas mentiras, algumas coisas erradas, e ele falou, eu tenho trauma da religião, mas eu queria falar para a senhora, por que eu frequento igreja? Por que eu sou um pastor da igreja? A senhora tem sorte que a senhora só foi de vez em quando, eu vivo dentro da religião, mas deixa eu lhe contar a causa. E ele começou a falar para ela, eu quero lhe apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo, você só ficou na aparência, você só ficou nos homens, você só ficou naquilo que é visível, você não experimentou a essência, a verdade viva, a verdade absoluta, a verdade que nos faz ir para a igreja, frequentar a igreja, conviver com pessoas pecadoras e mesmo mostrando os seus erros, as suas falhas, a gente não desiste. Por quê? Por causa de Jesus Cristo vivo. E aquele pastor falou para aquela mulher, olha, conheça Jesus. E aquela mulher que frequentou templos e templos pela primeira vez, ela abriu o coração e ela falou, eu preciso desse Jesus. E ali ela se ajoelhou e ela orou, entregando a vida dela para Jesus. Aí os problemas diminuem, porque você encontrou a solução. A solução é Jesus Cristo. Quando você encontra a solução, o Cristo ressurreto, as perguntas acabam. Quando você conhece a revelação de Deus em Jesus, as dúvidas acabam. Jesus responde tudo, Jesus soluciona tudo, Jesus apazigua tudo, Jesus abre os olhos espirituais, as escamas caem e você entende tudo, já está tudo revelado, tudo se revela e soluciona em Jesus Cristo. Esse povo de Nazaré tinha um conhecimento falso. Como eu suspeito que há muita gente dentro da religião cristã que não conhece o Cristo vivo, conhece o ritual, conhece a religião, conhece a letra da escritura, mas não conhece a palavra viva, o verbo encarnado, o Deus que se fez carne e se tornou gente, e o Deus que quer se encarnar dentro da gente, para você dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quem tem Cristo não tem mais pergunta. Quem tem Cristo não tem mais dúvida. Quem tem Cristo não tem mais questionamento. Quem tem Cristo já resolveu tudo. Cristo é a solução. Agora esse povo de Nazaré, eles só querem especular. Eles só conhecem Jesus segundo a carne. E mais, observe, o conhecimento falso, em terceiro lugar, o conhecimento falso gera presunção. Gera orgulho. Eles dizem assim, a gente já sabe tudo sobre Jesus, a gente conhece sua mãe, conhece seu pai, conhece sua família, seus irmãos, a gente sabe tudo sobre ele.
Então, esse Jesus é aquele lá que a gente conhece. Então, muita gente que está dentro da religião, está dentro da igreja, ele desenvolve essa presunção. Eu já sei. Eu conheci um homem que era um canalha, mentiroso, batia na sua esposa. E eu fui levar a palavra de Deus para ele. Ah, pastor, eu já conheço tudo isso aí. Que a mãe dele era crente, a mãe dele levou ele na igreja. Ele era um calhorda. Ele era um incrédulo, mas ele acreditava que ele conhecia Deus, que ele conhecia a Bíblia. Ele dizia, porque eu frequentei a igreja há muitos anos, eu já sei tudo. Eu conheço isso aí, conheço Davi, Abraão, eu conheço. Ele achava que conhecia. Ele achava que conhecia, mas estava completamente perdido. Preso no pecado, na escravidão das trevas, debaixo da condenação e da ira. Tem muita gente se auto-enganando e diz assim, eu já sei, eu já conheço, eu conheço tudo sobre isso, mas a vida nunca foi mudada, a pessoa não conhece a verdade. Não conhece a Jesus, não conhece o poder do Evangelho, a transformação. E Jesus você só conhece de verdade quando você entrega, quando você confia, quando você abre o coração. Aí você vai saber se isso é verdade ou não. É por isso que Jesus, eu sou o caminho, você só conhece o caminho caminhando. Você não conhece o caminho de fora, você não conhece o caminho falando, você tem que andar pelo caminho, você tem que entregar Jesus. Você vai saber quando você começar a me seguir de fato e de verdade. Quando você deixar de ficar fazendo essas perguntas tolas, estúpidas, esses questionamentos infantis e de fato se entregar para Deus. Você pode ouvir sermão, você pode ouvir hino, você pode ouvir pregação, você pode ouvir o que você quiser, mas enquanto você não entregar a sua vida para Deus e obedecer a Jesus, você não sabe nada, nada. Você pode ser pastor, ser teólogo, ser bacharel em teologia, você pode ser, mas enquanto você não entregar a sua vida para Jesus e obedecer a Jesus Cristo e seguir os seus passos e falar, eu abandono aqui a minha presunção, meu orgulho, a minha soberba, eu abandono os meus pseudos conhecimentos, eu abandono as minhas pretensões, e você se entregar, aí sim você vai saber o poder da palavra de Deus. Aí no seu coração você vai experimentar os benefícios do Evangelho. Aí na sua alma você vai experimentar o que é alegria, o que é descanso, o que é segurança. Aí você não tem mais medo de morte, de diabo, de inferno, de condenação. Aí você não tem mais nada, porque agora você tem o Deus vivo dentro de você. Agora, enquanto você ficar com esse conhecimentozinho falso, presunçoso, achar que conhece tudo, você vai ficar aprisionado na dúvida, nos questionamentos, no medo. Você vai ficar aprisionado no vício. Aí você só sabe teoria. Você não pode dizer que conhece um lugar pelo mapa. Quando você não for lá e ver, você não conhece. Você pode olhar os mapas de tudo que é lugar, mas se você não for lá, você não conhece. Você pode saber dizer como é o mar. O mar é azul, é salgado, é isso, é aquilo, mas você não vai saber o gosto, o cheiro, se você não entrar no mar. Assim também é muita gente, ele sabe tudo sobre Deus, Deus é assim, Deus, a Bíblia é isso, a igreja é isso, mas ele nunca provou, nunca colocou o pé lá dentro e sentiu o gosto, o cheiro, nunca foi tocado. Talvez você seja assim, você conhece de longe. É por isso que você não tem a fé verdadeira. É por isso que em Nazaré, Jesus ficou admirado, porque eles eram incrédulos. Ali não pode acontecer milagre. Tem muita gente na igreja que acha que conhece a Deus, mas a vida dele não experimenta os milagres, as maravilhas, os prodígios. Ele colocou Deus dentro da sua caixinha teológica, e ali ele aprisiona e diz, Deus é assim, Deus age assim, Deus faz aquilo, Deus é daquilo, como se Deus pudesse ser prendido, como se Deus pudesse ser aprisionado, como se Deus ficasse preso dentro das nossas pretensões teológicas, religiosas, denominacionais. A pessoa prendeu Deus.
Por isso ela não experimenta o inusitado, o miraculoso, o extraordinário. Ele não experimenta que, olha, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, pedimos ou experimentamos. Deus pode fazer. Deus pode transformar você em uma nova pessoa. Deus pode curar enfermidades. Deus pode libertar oprimidos. Deus pode abrir novos horizontes. Deus pode transformar sentimentos. Deus pode curar traumas. Deus pode curar complexos emocionais interiores, memórias dolorosas. Deus pode num instante tocar e coisas maravilhosas acontecerem. Mas enquanto a sua fé foi essa fé pretensiosa, falsa, enganosa, você não vai entregar-se ao extraordinário, ao sobrenatural, enquanto você não entrar no oceano do Espírito, você não vai experimentar as maravilhas da fé verdadeira. Jesus se admirou. Quem sabe ele está olhando para você hoje? Quem sabe você acha que sabe tudo? Eu conheço gente que é formada em teologia, que ainda não conheceu Jesus vivo. Gente que fez o bacharelado em teologia, 4 anos estudando, mas ainda não experimentou a maravilha. Eu conheço um pastor que ele era pastor há anos e ele não era convertido, e ele chegou à conclusão que ele não conhecia Jesus Cristo. Aí ele teve que abrir o coração e tudo mudou na vida dele, o casamento dele mudou, a família mudou, a alma mudou, tudo mudou. Porque ele não conhecia Jesus vivo, ressuscitado, conhecia a Bíblia, conhecia a igreja, mas Jesus não. Quem sabe nessa manhã você precisa reconhecer humildemente, como aquele centurião romano de Lucas 7, que ele mandou falar para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Essa é a fé verdadeira, humilde, quebrantada, contrita. Eu não sou digno. Envia com uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Ele não foi criado na religião, ele não sabia os princípios do Antigo Testamento, mas quando ele ouviu de Jesus, ele creu, como uma criança que crê de forma pura, simples. Ele crê, ele se entrega, ele confia, ele depende de Jesus, manda uma palavra, ele não se arroga todo conhecimento, ele só se humilha, ele só confia, e Jesus diz: vai, o teu servo foi curado, e a palavra de Jesus curou aquele servo. Quem sabe você tem um monte de dúvida, de questionamento, de especulação teológica, filosófica, você tem um monte de empecilhos, e aí você não experimenta o milagre na sua vida. Você não experimenta as maravilhas que Deus pode fazer. Quem sabe você foi criada dentro de uma tradição religiosa que diz assim: ah, Deus não faz mais isso. Ah, Deus não faz mais aquilo. Ah, isso aí só foi na Bíblia, hoje não acontece mais isso. Quem sabe a sua fé é uma fé que tenta enquadrar o eterno. Você tenta capturar num copo de água o oceano. A fé se entrega ao Deus das maravilhas. Quem sabe hoje você precisa voltar como uma criança e se lançar nos braços do seu pai e abandonar todos esses conhecimentos religiosos, teológicos, abandonar todo orgulho, abandonar todo esse negócio aí, simplesmente se entregar, parar de ficar questionando, parar de ficar duvidando, parar de todas essas problematizações e ir para a solução. A solução é Jesus. Jesus é a resposta para todas as perguntas. Jesus é a solução para a alma. Jesus é a solução para o coração. Quem sabe hoje você precisa se libertar dessa síndrome de Nazaré. Você que está me ouvindo hoje aí, já foi obreiro e se desviou e se afastou do caminho de Deus e acha que já sabe tudo, mas você precisa da revelação do Espírito Santo de quem é Jesus na sua alma.
Quem sabe você hoje está sem fé, porque você se ensoberbeceu. Quem sabe você hoje começou a estudar e perdeu a fé simples e pura no poder do Evangelho. Quem sabe você está hoje ouvindo e não crê que Deus faz mais milagres, e não crê que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus converte, que Deus faz milagres hoje, como fez no passado. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Eu quero convidar você nessa manhã a crer, a confiar em Jesus Cristo, a entregar para Ele a sua vida, a dizer para Deus: Senhor, eu não tenho mais nenhuma pergunta, eu não tenho mais nenhuma problematização, eu só quero crer em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu só quero confiar nele, no Deus que faz milagres, eu quero experimentar as maravilhas do Evangelho, eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida. Quem sabe você só confia na oração do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, mas você mesmo nunca orou, nunca se entregou, nunca confiou e nunca experimentou a maravilha de Jesus. Eu convido você nessa manhã para fazer isso, com sinceridade de coração, com simplicidade de alma, com humildade no espírito, a falar com Jesus: Senhor, me liberta dessa síndrome de Nazaré, me liberta do conhecimento falso, religioso, ritualístico, e me dá o conhecimento verdadeiro. Eu quero conhecer Jesus Cristo, eu quero experimentar o seu poder, e eu quero experimentar os seus milagres. Onde você está nessa manhã, ore comigo. Jesus vai se revelar a você, Jesus vai libertar você, e agora Jesus vai fazer milagres na sua vida, milagres no seu corpo, na sua alma, milagres enquanto eu estiver orando aqui com você. Jesus vai manifestar o poder dele na sua vida. Maravilhas extraordinárias vão acontecer se você crer. Curas, libertação, restauração, salvação, se você crer. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos orar por todos os ouvintes nessa manhã. E eu creio, Senhor, que Tu és o nome sobre todo nome. Tu és o Deus vivo, o que venceu a morte. Tu és o Senhor absoluto, o nome sobre todo nome. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos que o Senhor cura doenças, enfermidades, que um toque de Jesus e o câncer é curado. Nós cremos que um toque de Jesus e o corpo é renovado, é restaurado e é revigorado. Nós cremos que o poder do mal é desfeito no Teu nome. Nós cremos que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor salva, que o Senhor perdoa pecados, que o Senhor tira a culpa, que o Senhor limpa o coração, que o Senhor purifica a alma. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos. Nós cremos que o Senhor pode libertar o vício nessa hora, pessoas viciadas na droga, na bebida, na pornografia. Essas pessoas podem ser libertas enquanto nós oramos aqui com um toque Teu, Jesus. Com um toque do Senhor, o Senhor cura o corpo, a alma, liberta a mente, liberta o coração, cura as memórias dolorosas, cura traumas, cura complexos. Nós cremos que no Teu nome, pecados são perdoados, famílias são restauradas, casamentos são renovados. Nós cremos, Senhor, no Teu nome. E no Teu nome oramos para que cada um dos ouvintes nessa manhã creia, confie e se entregue a Jesus Cristo, entregue a vida, entregue o coração, entregue a alma, que nessa manhã a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé salvífica possa invadir o coração e cada um possa crer e confiar de forma inabalável em Jesus e somente nele.
e receba a salvação, e receba o perdão, e receba os milagres, e receba as maravilhas, e receba os benefícios do Evangelho na sua alma, na sua família, no seu espírito. Eu oro e abençoo cada um no nome sobre todo nome, no nome maravilhoso, no nome extraordinário, no nome de Jesus. Eu oro e eu abençoo os ouvintes agora, no poder de Deus e para a glória dele. Amém e amém.